Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à série Passo a Passo do projeto Função Autonômica. E aqui nós discutimos a sua jornada para entender como transformar o sistema nervoso autônomo em uma verdadeira ferramenta de entendimento do paciente. Eu sou Felipe Matuzzi, fisioterapeuta, osteopata, professor e PhD. Muito bem. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a anatomia do primeiro neurônio do sistema simpático. E olha que interessante. Essa talvez seja assim uma das grandes dúvidas e uma das grandes coisas que se perguntam sobre o sistema simpático, que é a questão do primeiro e do segundo neurônio. E se tem muita especulação sobre essa questão do primeiro neurônio. E basicamente, quando a gente fala em primeiro neurônio, a gente está falando naquele grupo neuronal que se encontra lá na medula, né? São os corpos, os axônios que se encontram na medula. Então, vamos lá para nosso esqueminha raiz aqui. Então, vamos lá. Passo a passo, número 6. Então, são os primeiros neurônios do sistema simpático. Ok. Então, a primeira coisa que a gente começa a entender é o seguinte, ó. A gente vai ter aqui a medula. E lá na medula a gente vai ter substância branca e cinzenta e aquela haste lateral da medula que a gente comentou já com vocês, tá? Então é o seguinte, dentro dessa haste lateral, vou pegar arriando. Vamos lá. Essa haste lateral aqui, ó, ela é dividida em duas porções. Ela é dividida em uma porção mais posterior, assim, ó. Aqui dessa maneira. E ela é dividida também numa região mais anterior. Vamos lá. Algo aqui assim. Pronto. Então, esse grupo neuronal aqui, que está nessa região, ela é considerado o primeiro neurônio do sistema simpático. Tá? Então, ele está aqui. Qual que é essa diferença? Esses neurônios que estão aqui anteriormente, ele é considerado eferente. Enquanto que os neurônios que estão aqui na parte de trás, ó, eles são considerados aferentes. Olha aí. Legal. Então, as informações chegam aqui por trás, fazem conexão sinapse aqui. E o que tem que sair, sai aqui da frente. E vai direto no, no órgão-alvo, ou vai lá para o seu segundo neurônio, na verdade. Então, é basicamente dessa maneira que acaba ocorrendo essa relação. Deixa eu pôr um pouquinho mais para cá. Fica mais arrumadinho. Legal. Ok. Então, pessoal, é o seguinte. A gente chega, vai ter, né, o nervo saindo aqui do corno anterior, o nervo saindo aqui do corno posterior da medula. Tá? Os dois vão estar aqui dessa maneira. Assim, se unem. E aqui vai formar um nervo espinhal. E talvez você já tenha visto alguns desenhos assim. E tudo bem. E aí a gente tem a cadeia laterovertebral simpática. E aqui, quanto mais acaba fazendo, mais acaba aprendendo. Laterovertebral simpática. E aquela famosa união, né? Que são os ramos comunicantes. Muito bem. Então, só para reforçar, sai desse ponto, primeiro neurônio, chega no segundo neurônio e vai para o órgão-alvo. Tá? A nossa ideia é comentar sobre os primeiros neurônios, ou seja, sobre essas estruturas que estão localizadas nessa região. E por que é tão importante saber isso? Porque se fala muito
que se a gente manipular alguma vértebra, etc., tal, a gente acaba trabalhando um pouco desse primeiro neurônio. E ela tem uma certa razão assim de ser, tá? Como é que seria isso num esquema mais arrumadinho? Então vamos lá. É como se fosse assim, ó. Eu tenho aqui a coluna, tá? Então vamos desenhar uma vértebra padrão aqui qualquer. Tá? Tem uma vértebra padrão, processo transverso aqui assim, arco posterior, tá? Aqui pedículo, de um lado, do outro, tá? Aqui, na verdade, os processos articulares, os pedículos, processo transverso, arco posterior, né, lâmina e processo espinhoso. E aqui eu vou ter a medula. Assim. Aquele desenhão lá, desse lado, é isso aqui pequenininho. Então, vamos lá. Corno anterior, corno posterior, corno anterior, corno posterior. Tá aqui, ó. Pronto. Então, essa parte aqui, de cá, eu tenho que invertê-la assim, para dar o que aparece nesse desenho. Vocês entenderam? Ó, deixa eu repetir. Vou fazer assim, ó. Essa parte que é aferente, aqui, ó, está nessa porção de trás. E a parte que é referente aqui, ele está aqui na frente. Muito bem. Então, é isso. Aí, o que acontece? Existe, então, vamos lá. Vou pôr o nervo aqui numa corzinha mais chamativa. Vamos ver se isso aqui fica legal. Vamos nessa. Então, tá aqui o nervo, ó. Ele vem chegando aqui e vai ter corno anterior, corno posterior da medula. Tá aqui o nervo saindo. Nervo espinhal, que vai ter tanto essa parte anterior quanto essa parte posterior. Pronto, rachuradinho assim, bonitinho, arrumadinho. Tá aí. Pronto. Estaria o nervo. Vamos dar um foco maior aqui. Aí, olha lá. Pronto. Aí tá ele, ó. Tá? Aí o que acontece? Nós vamos ter um nervo aqui que faz conexão com essa área aqui, somente com a parte simpática, que ele vai inervar essas regiões posteriores aqui. Tá? Se eu pensar, é alguma coisa assim, ó. Eu vou ter como se fosse aqui o corpo da pessoa. Aqui eu vou ter um grupo de musculatura, assim. E depois uma musculatura mais superficial. Então tem um grupo muscular profundo, um grupo muscular mais superficial, tá? E aqui os ligamentos, fáscias, etc. Então esse nervinho aqui, ó, ele faz conexão com o sistema nervoso autônomo aqui, tá? E ele na osteopatia é o famoso sinus vertebral, de Luschka. Assim. Tá? Então, ele acaba fazendo essa relação do sistema simpático, aqui, tá? Com essa relação musculoesquelética. Então, ele faz essa relação, gente, antes de chegar no segundo neurônio. Então, olha que interessante. Então, se eu vier aqui e estimular o sinus vertebral de Luschka, seja ele por uma ação de músculo, de ligamento ou do próprio osso, ele vai chegar a informação diretamente no primeiro neurônio, que vai estar localizado nessa região aqui. Tá?
dessa maneira. Então, por que que o primeiro neurônio acaba sendo importante? Porque ele é um neurônio que pode estar sendo influenciado por conta de ações do sistema musculoesquelético aqui, por conta do sinus vertebral de Luschka, tá? Então, o que que acaba tendo? Acaba que essa relação do sistema parasimpático, estou viajando aqui, acaba que essa relação do sistema simpático do primeiro neurônio acaba sendo uma relação assim, em tese, muito importante, porque ela tem relação com a coluna vertebral de maneira geral. Então, os níveis medulares, eles acabam sendo assim muito importantes por conta das raízes que saem dali e e de onde vai chegar naqueles órgãos-alvo, né? Então, se em tese a gente sabe onde está o primeiro neurônio, né, localizado anatomicamente, se tem uma vértebra com algum problema em algum desses pontos, eu tenho uma inferência de onde pode estar causando transtornos em relação ao sistema nervoso simpático. Então, para isso, você tem até um mapa aí dessa relação, né? E a ideia é a gente mostrar um pouquinho disso para vocês. Então, deixa eu colocar aqui, passo, vamos lá, volta aqui para nossa exibição dupla, ó. Passo a passo, esse aqui é o nosso episódio número 6, para não ficar aqui. E como é que é feito isso? Então, a gente tem um mapa do primeiro neurônio. Então, vamos escrever aqui. Mapa do primeiro neurônio. Então, olha que interessante. A gente tem alguma coisa assim. Ó. Vamos lá. Aqui é um grande desenho. Assim. Volto para cá. Olha aí. Então, nessa região, a gente vai colocar como se fossem os metâmeros, tá? Desde C1 até C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembra que no nível medular são 8. Então vamos lá, vou colocar aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembra que é passo a passo, né? Então vamos lá, torácicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui a gente bota uma um pouquinho maior para dividir o que é aqui nível cervical, por exemplo. Ó. Cervical e aqui vem torácica. Show de bola. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e o 12. Tá aí. Ó. Beleza? Então aqui nós temos os níveis e depois nós vamos ter os lombares, ó. 1, 2, 3, 4, 5 níveis lombares. E a gente anota 1, 2, 3, 4, 5. Então o que vai acontecer? Esse primeiro neurônio aqui, ele vai ter uma característica que esse centro, na verdade, esses centros dessa haste lateral da medula, volta aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, ela vai ocorrer entre os níveis de C8 até L2. Então, os primeiros neurônios, em tese, eles estão de C8 até L2. E a partir disso,
é onde onde estarão localizados, né, esses neurônios, e cada agrupamento de neurônio por nível ele vai ter, digamos assim, uma função, tá? Uma função. Então, a gente vai começar a colocar no mapa essas funções, né? Então, vamos lá. Um dos primeiros que a gente vai ter, e isso é meio topográfico, né? Ele estar aqui em cima, normalmente ele vai ter que inervar coisas que estão mais para cima do corpo. Então, essa é uma lógica que existe, quer dizer, uma lógica topográfica, de cima para baixo, tem que inervar quem está em cima, né? Então, se a gente for pensar aqui, vamos lá, a pessoa, eu vou ter que ter esta porção que está mais superior, em geral, indo para a inervação do crânio, que é o que faz mais sentido, né? Então, vamos dizer assim, que todo simpático do crânio, vamos lá, todo simpático craniano, tá? Ele vai ter uma relação com essa região, né, aqui. Então, vamos lá, vamos começar a fazer isso. Então, desse meu mapa aqui, ó, se eu pegar de C8, aqui, ó, tá? E é uma certa, assim, né? Isso varia muito na literatura, esse mapa, tá? Mas, basicamente, de C8 ali até T3, de C8 até T3, e lembrando que é sempre dos dois lados, tá? Eu vou desenhar esse primeiro dos dois lados e depois os outros de um lado só. Mais ou menos C8 até T3 é onde vai estar esses primeiros neurônios, ou seja, então de vértebras de C7, T1 até T3, mais ou menos, elas podem contribuir com a ação simpática lá no crânio. Então, é como se ele pegasse aqui, vamos dizer assim, e fosse até o crânio, fazendo uma ação simpática local. Ah, mas como é que ele entra, como isso, como aquilo? A gente vai fazer um passo a passo disso, tá? Porque a ideia é mostrar assim em detalhes as coisas e não ir atropelando, senão você acaba não entendendo direito. Então, esse primeiro núcleo simpático craniano, tá? Ele acaba tendo um nome, tá? E esses são centros, na verdade, né, iridodilatadores, ou se fala que é o centro cílio-espinhal de Budge. Então, vamos colocar aqui, centro cílio-espinhal de Budge, tá? Então, esse primeiro aí. Okay? Deixa eu ver como é que saiu aí. Tá aqui. Centro cílio-espinhal de Budge. Aqui nessa área. Vamos lá. Aí. Ok? E, em seguida, a gente tem que começar a colocar agora quem são os centros, vamos dizer assim, que vão fazer as ações viscerais associadas, né? Então, dentro dessas ações viscerais, a gente vai ter núcleos, e aí você tem que lembrar que aqui, digamos assim, são núcleos que vão fazer uma ação simpática. Então, se eu pensar no núcleo de uma ação simpática, eu vou ter aqui de T1 até T4. Então, lembrando, fazer só de um lado agora para facilitar o desenho. Mas de T1 até T4 aqui, tá? Ele vai ser o núcleo que vai inervar o coração.
coração. Então, se eu pensar, bom, qual é o núcleo ou qual é a ação simpática sobre o coração? Acelera o coração. Então, esses núcleos aqui, eles são chamados também de núcleos ou centro, na verdade, cardioacelerador. Cardioacelerador. Então, começa a ficar mais simples porque você simplesmente sabe a ação simpática e a ação simpática são daqueles núcleos. Então, de T1 até T4, de fato, ele pode ter núcleos que aceleram o coração. E isso aqui é o primeiro neurônio. Esse aqui é a relação da medula. Não é a relação do segundo neurônio. Tá? O segundo neurônio, por exemplo, o coração, o que mais faz diferença é o gânglio estrelado. E ele estaria em C7, T1 em primeira costela. Mas eu estou dizendo isso aqui como o primeiro neurônio. Tá? É que eu nem coloquei o segundo no esquema, porque o fato é que a gente quer dar ênfase ao primeiro. Ok? Se você tem dúvida, volta ao comecinho do vídeo e que eu mostro lá essa primeira relação. Ok? Muito bem. Então, partindo disso, a gente vai ter também, que aí descendo um pouquinho mais, né, esses níveis, e aí vai descendo à medida que vai passando, a gente vai ter centro que a gente chama de bronco-pulmonar. Vamos lá. 3, 4 e 5. Aqui. Então, esses aqui vão para o pulmão barra brônquios. Né? Se eu pensar que o simpático dilata o bronco, centro broncodilatador. Tá? Centro broncodilatador. Tá aí. Então, ele vai ter esses centros aí que acabam, né, fazendo essa relação. Tá? E, obviamente, a gente vai ter, né, descendo a partir disso, vamos dizer assim, a gente vai ter centros que são, a partir daí, são centros que vão inervar, né, fazer o primeiro neurônio das vísceras abdominais. Então, aqui, como se a gente tivesse o diafragma. Vamos lá. Aqui, diafragma. E o diafragma, ele acaba tendo uma relação importante aqui, porque ele divide as ações. Né? Então, vamos dizer que é como se acima do diafragma a ação simpática fosse muito mais no sentido de ativação e o simpático abaixo do diafragma vai ser no sentido muito mais de inibição. Tá? Então, a gente vai ter o diafragma aí sendo uma das formas de divisão aí desses núcleos. E, seguindo nisso, nós vamos ter depois, basicamente, aí de T6 até L2 lá embaixo, tá? O que a gente chama dos centros esplânicos, tá? E muitas das vezes isso acaba sendo dividido em centros abdominais, né? Centros intestinais, etc. Então, a gente tem basicamente aí, ó, eu vou colocar aqui do ladinho, ó, do 6 até o L2 lá, ó. Vamos colorir aqui. Aqui a gente vai ter os centros esplânicos. E aqui os centros esplânicos, ele vai pegar as vísceras abdominais. E aqui vem os centros esplânicos, então. Tá lá na caneta. Aqui. Então, aqui tem os centros esplânicos. E os centros esplânicos têm esse nome
porque os nervos que saem daqui são nervos esplânicos, né? Esplânicos locais. E aí a gente vai fazer um passo a passo depois dos nervos, tá? Nervos, os plexos, para vocês entenderem direitinho isso. Então, aqui a gente vai ter esses mesmos neurônios. Então, basicamente assim, ó, desde T6 até L2, tá? Se pensa teoricamente em osteopatia, em quiropraxia, etc., que se você manipula esses níveis, em tese você pode estar fazendo ajustes nas vísceras por conta da inervação, tá? E se pensa também o contrário, quer dizer, muitos problemas nestas regiões aqui, eles acabam chegando e deixando esses segmentos medulares, usa-se o termo assim de facilitados na osteopatia, e se utiliza o termo assim como uma sensibilização, né? Alguns autores dizem que é uma espécie de sensibilização central, outros dizem que já tem uma certa diferença. Enfim, no meu entender, são coisas muito semelhantes, tá? Os conceitos disso. Então, você vai ter esses primeiros neurônios aqui, que vão para o crânio. Então, basicamente, C8 a T3. Então, vamos escrever para cá o nosso resumo aqui. Núcleo cerebroespinhal de Bode, C8 a T3. Opa. C8 a T3. Núcleo cardioacelerador, T1 a T4. Broncodilatador, T2 a T5. E os esplânicos de T6 a, L2. T6 até L2. Tá? Então, fica aí no esquema. Ó. Núcleo cerebroespinhal de Bode, cardioacelerador, broncodilatador e os esplânicos aqui. Ok? E a gente também vai ter uns núcleos importantes que é para a região, vamos dizer assim, mais lombosacra, tá? E aqui nós vamos ter, vamos lá, essa aqui vermelhinha. Aqui embaixo, ó, eu tenho de L1 e L2, aqui pegando esses segmentos. E esses segmentos eles vão fazer, vamos botar mais aqui assim, a parte da continência. Olha que interessante. Então, ele vai fazer a parte da continência. Então, são centros de continência. Centros de continência. E esses centros de continência, eles vão ajudar a manter a continência vesical e a continência retal, né? Então, eles são núcleos normalmente de L1 e de L2. E tudo que eu colocar depois, mais para baixo aqui, volto para cá, ele já, em tese, são núcleos do parasimpático. Tá? Se tem ainda alguns centros aqui que pegam um pouco de L2 e L3, seriam os centros ejaculatórios, tá? Centro de ejaculação, né, e tudo mais, que é o núcleo simpático, mas basicamente o restante ali vão ser núcleos do sistema parasimpático. E aí tem uma coisa que é interessante, que todo esse sistema de primeiros neurônios, espera lá, voltamos. Todos esses núcleos de primeiros neurônios aqui, eles são do sistema simpático e desse simpático, digamos assim, mais visceral, tá? Toda essa parte simpática aqui, ó, ela é como se
todos esses núcleos fossem do sistema visceral. Ou seja, ele basicamente vai para uma víscera, tá? Mas eu não posso esquecer que eu tenho um sistema nervoso simpático relacionado ao somático. E qual que é o somático? É aquele que vai para a pele, para o músculo eretor, né, dos pelos e para as glândulas sudoríparas. Ah, isso aí talvez você não estava lembrando, né? Pois é. Então ele também tem. E aí o mais interessante, né, que são, digamos assim, eles são chamados de centros pilomotores, sudoríparos e vasomotores, tá? Então esses centros, todos do sistema simpático somático, eles vão de fora a fora. Vou colocar eles de fora a fora na representação aqui. Ó. Eles vão de fora a fora, tá? Por que eles vão de fora a fora? Porque tem pele, tem glândula sudorípara, tem músculo eretor do pelo, etc., no corpo inteiro. Então ele tem que sair daqui, fazer sinapse lá, fazer sinapse ali, fazer sinapse lá. Então ele tem para todos os cantos. Então ele basicamente, ó, vamos desenhar ele assim, ó, ele vem daqui e vem para cá. Então ele tem que pegar todas as porções corporais, certo? E ele acaba sendo, digamos assim, do sistema nervoso autônomo simpático. E alguns autores colocam que essa subdivisãozinha aqui é chamada de simpático somático. Então esse último centro grandão, de fora a fora na galera aqui, ele é chamado de centro pilomotor, tá? Também sudoríparo, centro sudoríparo, tá? Ou vasomotor. Deixa eu ver. Pronto. Vou deixar aqui. Centro pilomotor, sudoríparo ou vasomotor. Nossa, minha letra tá um caco hoje. Muito bem. Então, esse aqui é o conceito dos primeiros neurônios do sistema simpático, tá? Que estão associados, vamos dizer assim, à medula. Então, para a gente finalizar, por que que eu tenho essa importância disso se ele está na medula e na medula eu não tem acesso? Ele é importante, volto minha folhinha primeiro aqui, porque existe a relação com o sinus vertebral de Luschka. Se eu estimulo o sinus vertebral de Luschka, eu de alguma forma estou estimulando a aferência nesse ponto. Sai o nosso primeiro esquema. Nosso segundo esquema, se eu sei essa localização, em tese eu sei quais são os pontos onde podem estar sendo trabalhados e eles vão ter essas relações com os sistemas. Bom, basicamente a ideia dessa aula de hoje era mostrar um pouquinho disso, né? Explicar um pouco dessas diferenças, localização do plexo e como funciona esse esquema do primeiro e segundo neurônio. E é isso, basicamente, que nós vamos finalizando o nosso conteúdo de hoje da série Passo a Passo da Função Autonômica. Eu sou Felipe Amatuzzi, fisioterapeuta, osteopata, professor e PhD. E aqui nós vamos sempre discutir como transformar o sistema nervoso autônomo nessa ferramenta de entendimento do paciente. E a gente se vê no nosso próximo episódio.